Olá a todos! Eu trago aqui um tema que eu creio que é importantíssimo para muitos. Qual a verdadeira forma de ser batizado? Em nome de um Deus Trino ou somente no nome de Jesus? Muitos utilizam o texto de Mateus, capítulo 28, verso 19, para batizar em nome de um Deus Trino, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, cresce o seguinte, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três seres aí que formam uma única divindade. Então, muitos utilizam esse texto aí para batizar em nome da Trindade. O que é diferente do que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos e na carta de Paulo aos Romanos. Exatamente. Então, nós temos aí uma contradição bíblica. Porque Mateus, no seu evangelho, vai dizer que se deve batizar em nome de três. Mas o livro de Atos e a carta de Paulo aos Romanos vai falar que se deve batizar somente em um. Então, fica aí esse abacaxi para você descascar, meu querido. É em nome de três ou em nome de um? Quem que é original? Mateus, que fala que é em nome de três? Ou 5 passagens aí no Novo Testamento que falam aí que é somente no nome de Jesus? Então, segundo alguns aí, segundo alguns especialistas, entre outros, cresce que essa passagem de Mateus, capítulo 8, 28, 19, é uma adulteração, que isso aqui não é original. Por quê? Porque está em contradição a 5 passagens. 5 passagens aí no Novo Testamento que fala que o batismo deve ser feito somente no nome de Jesus. Então, se você observar aqui, observe o seguinte. Lembrando que o período em que os textos bíblicos mais sofreram alterações foram nos primeiros 100 ou 200 anos de transmissão textual. Ou seja, nas primeiras cópias e recópias. Exatamente, segundo especialistas aí, as primeiras cópias, as 20, 30, 50 aí, cópias, as primeiras cópias que foram feitas, elas têm uma probabilidade de terem sido corrompidas mais do que aquelas que foram feitas 800 ou 1000 anos depois. Então, segundo os especialistas, as primeiras cópias aí podem ter sido mais corrompidas, elas tinham chance de serem mais corrompidas do que aquelas que foram feitas aí séculos depois. Exatamente. Então, por isso que essa passagem de Mateus, aqui 28, 19, é tida como uma passagem de não original, ou seja, uma corrupção, porque ela está em contradição a 5 passagens do texto bíblico, certo? Que fala de maneira diferente, que fala que o batismo deve ser feito somente em nome de Jesus. Então fica essa abacaxi aí, meu querido, para você descascar. É em nome de 3 ou em nome de 1? Que contradição, não? Porque se você levar em consideração que Mateus, capítulo 28, verso 19, é original, que se deve batizar em nome de 3, entra em contradição com 5 passagens aí, que atesta que o batismo deve ser feito somente em nome de 1, somente em nome de Jesus. Ora, que contradição, não? Ora, o texto fala que é em nome de 3 e depois fala que é em nome de 1. Então, fica aí essa questão, certo? Para você analisar. Então, observe o seguinte. Em Mateus, capítulo 28, versos 19, diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se formos levar em consideração que essa passagem em Mateus é original, então Jesus estaria dizendo aos seus discípulos que se deveriam batizar em nome de 3, ou seja, em nome da Trindade, certo? Mas, se observarmos o texto do livro de Atos e a carta de Paulo aos Romanos, perceberemos que está escrito de forma contrária, ou seja, pois os discípulos batizavam somente no nome de Jesus. Então você tem texto ali de Mateus falando que é em nome de 3. Mas no livro de Atos e na carta de Paulo aos Romanos, que eu vou mostrar agora, fala que os discípulos batizavam somente no nome de Jesus. Observe os textos. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Então isso está em Atos capítulo 2, verso 38, fala que Pedro, exatamente Pedro, fala que se deveria batizar somente no nome de Jesus. Em Atos capítulo 8, verso 16, vai dizer o seguinte: pois o Espírito ainda não havia descido sobre eles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Atos também vai falar ali no capítulo 8 que o batismo era somente no nome de Jesus. Atos capítulo 10, verso 48, vai dizer o seguinte: então ordenou que fossem batizados
em nome de Jesus Cristo. Então você observa novamente uma passagem dizendo que o batismo era feito em nome de Jesus. E não numa trindade, como faz alguns aí. Atos capítulo 19, verso 5, vai dizer o seguinte: ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Exatamente, novamente o livro de Atos aí, 4 vezes. 4 vezes, meu querido. Vai falar que os discípulos ali, meses e anos após a morte de Jesus, eles batizavam em nome de Jesus. E assim como a carta de Paulo, agora vamos falar de Paulo, do apóstolo Paulo aí, que é querido por muitos cristãos, vai falar o seguinte: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Então o próprio Paulo fala ali que aqueles que desceram as águas, assim podemos dizer, foram batizados também em sua morte, ou seja, foram batizados em Cristo Jesus, e não numa trindade, como alguns falam por aí, certo? Então você viu 5 passagens bíblicas aí, falando que o batismo feito pelos discípulos de Jesus, meses e anos após ali sua morte, eram somente no nome de um, ou seja, no nome de Jesus. O que está em contradição com Mateus, que fala que é em nome de 3, e uma passagem que não é tida como original, uma passagem que é tida suspeita, ou seja, ela é suave demais, é suavizada. Lembrando que os copistas, eles tinham a mania de suavizar o texto, ou seja, de adulterar o texto, para que se adaptasse à sua crença pessoal. Exatamente. E lembrando que as primeiras cópias ali, elas tiveram maior chance de serem corrompidas do que aquelas que foram feitas séculos depois. Então, vamos lá. Se observarmos o texto de Mateus 28:19 e o Didaquê, está em contradição ao livro de Atos e à carta de Paulo aos Romanos. Então, alguns doutores aí, que se dizem especialistas, certo? Alguns doutorzinhos aí, falam que o Didaquê é uma excelente testemunha por ser antiguíssimo. Ou seja, o Didaquê, ele é um livro antiguíssimo da igreja cristã. Esse livro, ele foi escrito ali provavelmente no 1º século. Ele é um livro antiguíssimo que fala com relação às coisas que eram feitas no culto e como deveriam ser ministradas ali no culto e como deveriam ser a vida cristã ali, e entre outras coisas. Então, muitos aí querem citar o Didaquê para apoiar a leitura de Mateus 28:19, para dizer que Mateus 28:19, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é original através do Didaquê. Só que tem uma questão aqui que vocês se esquecem de analisar, doutores. Exatamente. O próprio Didaquê, ele entra em contradição por si mesmo. Exatamente. Ora, o Didaquê vai dizer que é em nome de 3, e depois o Didaquê vai também falar que é em nome de um, que é somente em nome de Jesus. Que contradição, não? Então observe aqui que o texto fala o seguinte: quanto ao batismo, batizareis na forma seguinte: tendo antecipadamente exposto todas as coisas, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Didaquê aqui no capítulo 6 fala que é em nome de 3, mas no capítulo 9 ele entra em contradição. Exatamente, esse livro antiguíssimo aí da igreja cristã entra em contradição no capítulo 9, porque ele fala depois que é somente no nome de Jesus. Observe o texto: que ninguém coma nem beba da Eucaristia sem antes ter sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então o próprio Didaquê, ora fala que é em nome de 3 e depois entra em contradição dizendo que é somente em nome de um. Assim como o Novo Testamento faz também. Ora fala que é em nome de 3 e depois fala que é em nome de um. Então você, doutorzinho, que se diz especialista aí, quer citar o Didaquê como um testemunha antiguíssima com relação a Mateus 28:19, dizer que o Didaquê apoia a leitura de Mateus 28:19, o próprio Didaquê que entra em contradição por si mesmo, dizendo que ora é 3, depois é 1. Só que tem o seguinte: o livro de Atos dos Apóstolos, a carta de Paulo aos Romanos, também é antiguíssimo. É tão antigo quanto o Didaquê, se você não está lembrado. E eu tenho 4 passagens ali no livro de Atos, e uma em Romanos, feita por Paulo, que fala que o batismo era somente no nome de Jesus, que indica que os discípulos ali batizavam em nome de Jesus somente, e não numa trindade como faz alguns aí. Então você quer vir citar o Didaquê, dizer que o Didaquê, ora, o Didaquê é mais importante do que o livro de Atos, então, do que a carta de Paulo aos Romanos, porque lá fala de maneira diferente. Então se eu for ficar com Mateus 28:19 e batizar em nome de 3, sabe o que é que você faz? Você rasga, queima, sei lá o que você faz, ou risca da Bíblia, o livro de Atos e a carta de Paulo aos Romanos, que fala que é somente em nome de Jesus.
Se eu for citar o Didaquê como testemunha para segurar aí essa questão de que o batismo é em nome de três, para atestar Mateus 28,19, se eu for citar o Didaquê como uma testemunha fiel e antiguíssima, lembre-se que Atos dos Apóstolos e a carta de Paulo aos Romanos também é antiguíssima, tanto quanto o Didaquê. E lá tem mais passagens indicando que é em nome de um do que o próprio Didaquê, que se contradiz dizendo que é em nome de três e depois que é em nome de um. Exatamente. Então fica essa questão aí para você analisar, certo? Então, para finalizar, eu quero lhe fazer somente algumas perguntas. Afinal, de qual forma devemos batizar? Na forma trinitariana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como fazem alguns aí? Ou somente no nome de Jesus, como faziam seus discípulos? Se observarmos, os discípulos, meses e anos após a morte de Jesus, batizavam no nome de Jesus somente. Então estariam sendo desobedientes à instrução dada por Jesus, se levarmos em consideração que Mateus 28,19 é original? Então só pego o texto de Mateus 28 e digo ali que Jesus realmente mandou batizar em nome de três pessoas, em nome de uma trindade. Então a Bíblia tem contradição, porque o livro de Atos e a carta de Paulo aos Romanos fala que é somente em nome de um. E os próprios discípulos ali, meses e anos após a morte de Jesus, batizavam somente no nome de Jesus, não no nome de três, como é tido aí. Pois se Jesus mandou batizar em nome de uma trindade, o que faziam os apóstolos, sendo desobedientes, batizando em nome de Jesus? Então você saberia me responder com fundamentos, sem achismo, sem ficar citando textos, sem fundamentos nenhum, textos isolados. Eu quero que você me responda com fundamentos, meu querido. Se Jesus mandou batizar em nome de três, ou seja, em nome de uma trindade, conforme diz ali em Mateus, então os discípulos foram desobedientes, porque eles batizavam somente no nome de Jesus. Afinal, se levarmos em consideração que Mateus 28,19 é original, então devemos descartar tanto o livro de Atos e a carta de Paulo aos Romanos, porque ali fala que é somente no nome de Jesus, certo? Então eu espero que você tenha gostado, dê o seu joinha, compartilhe, e se você não gostou, meu querido, me deleta. Obrigado.